Olha só, gente, a Sarah Michelle Gellar, a nossa Cissy Cooper de Pânico 2, revela desejo de estar em Pânico 7. Eu não quero saber como é que ela vai voltar, porque ela tá morta. A questão é essa, né? Eu queria estar no novo filme, mas não estou. Eu esperava uma ligação. A Cissy morreu, mas muitos personagens que morreram voltaram, tipo o do Matthew. Ainda estou esperando a ligação, ainda vai continuar esperando, né? Porque assim, gente, né? Os personagens que estão voltando para Pânico 7, gente, são personagens que têm a ver, de certa forma, com a Sidney, né? É o Roman, o Ghostface, irmão da Sidney em Pânico 3. É o personagem do Matthews, que é o Stu, que o Watson fala que o Stu é doidinho. O Stu é o Ghostface do primeiro filme. São personagens... O Dewey, que vai voltar provavelmente por inteligência artificial, né? A voz e tudo mais, ou então talvez em alguma cena de flashback, não sabemos. O Dewey tem muito a ver com a Sidney, com a Gale e com outros personagens também, Mindy, Chad, são personagens que conviveram com o Dewey, nem que seja um pouquinho, né, já que eles foram introduzidos no quinto filme, mas eles conviveram. Então assim, Watson, né, os personagens que estão voltando têm a ver com essa história da Sidney. Ela não tem nada a ver, inclusive eu acho que nem, eu não me lembro, mas eu acho que a Cici nem, acho que ela nem contracena com a Sidney. A Sidney conhece a Cici provavelmente de vista, mas as duas não eram amigas, não contracenavam. Inclusive, Vats, eu acho até que a Cici foi uma personagem um pouco mal aproveitada, porque a Sarah Michelle, ela é uma grande atriz de filmes de terror, ela já fez várias coisas. Só que ela sempre pega produtos, Watson, que ela acaba morrendo. Ela morre, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? Com a Ellen Shivers. Inclusive, a Ellen, tá, gente, né? É uma das maiores injustiças de personagens que morreram da história. Eu não tô brincando, né? Todo mundo que me conhece aí sabe que eu sei muito de filme de terror. E eu tenho certeza, Vasco, né? Que uma das personagens mais injustiçadas da história do slasher e do terror é a personagem da Sarah Michelle. E eu sei o que vocês fizeram. A Ellen Shivers tinha que ter sido Final Girl. Ela entregou, Watson, provavelmente a cena de perseguição mais icônica do cinema de terror. E isso não é somente eu que falo, é o Breno do Quarta Parede, é unânime, todo mundo sempre fala. A cena de perseguição mais icônica do terror é a da Ellen Shivers, personagem da Sarah Michelle Gellar, em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, de 1997. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Quem não assistiu, talvez tenha até uma noção. Ela luta muito e morre no final, né? É, Watson, mas a personagem era muito bem escrita, muito bem atuada e, enfim, injustiçada, né? Mas entregou a maior cena. Ela para sempre vai ser lembrada como uma das melhores personagens que não foram Final Girls da história dos slashers e como a personagem que rendeu a melhor cena de perseguição da história do slasher. Ponto. Ela já tá na história do terror para sempre com esses dois pontos. E eu acredito que a Cici deveria ter sobrevivido a Pânico 2, né? Eu acho que ela é uma personagem que poderia ter sobrevivido, né? Assim, Pânico 2 tem muitos personagens, né? Mas eu acho que se o Vatos me perguntasse assim, fã, qual personagem você acha que deveria ter sobrevivido, que não deveria ter morrido? A Cici. Ela entregou uma cena de perseguição também, que é icônica, né? Que ela sobe na escada, joga as coisas no Ghostface e tudo mais. Mas é uma personagem que tá morta, né? E ela não tem nada a ver com a Sidney, sabe? Então não tem como, Michelle. E assim, eu fico com muita pena dela, Vatos, porque essa atriz, ela é muito boa, né? A nossa eterna Daphne de Scooby-Doo. Só que, infelizmente, ela não tem sorte com o terror, porque todo filme de terror ela morre. Todo. Se você assistir um filme que tiver a Sarah Michelle Gellar, ela vai morrer. Ela não vai ser Final Girl, ela vai morrer. Ela morre em Pânico 2, ela morre em Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, ela morre em O Grito 2, que ela sobreviveu ao primeiro filme, viu, Watson? Foi Final... Aí, ó, me autocorrigindo, no primeiro Grito, ela é Final Girl, mas aí no segundo, ela é a cena de abertura. Aí corta pro Watson. Adiantou o quê, né? Adiantou o quê, né, Watson? Ela morre. Enfim, acontece, né? Cena de abertura. É a mesma coisa do albergue, né? Que o Parkston luta pra sobreviver o diabo daquele albergue, Watson. Aí no segundo filme, adivinha só quem morre nos 3 primeiros minutos do filme? O Parkston. O Parkston morre com a cabeça arrancada. Enfim, será que a Gabi vai morrer, Watson? Feriado sangrento da cena de abertura?
Enfim, olha, meu Deus do céu, viu? É muita má sorte que a bichinha tem. Ela tá em Casamento Sangrento 2, né? Que gravaram agora, já tá em pós-produção. Adivinha só o que vai acontecer, Watson? Ela vai morrer. Ô, velho, eu gosto muito da Sarah Michelle, mas a bichinha não tem sorte. Bora continuar falando de Pânico 7, gente, porque os roteiristas de Pânico 7 falaram sobre que o filme precisava ser sobre Sidney Prescott. Há um motivo muito específico pelo qual a Sidney está nesse filme. Realmente, vocês demitiram a Melissa Barreira e a Jenna Ortega pediu pra sair, aí vocês recorreram pra quem? Pra salvar a franquia? Pra Neve Campbell, por isso que ela tá. Porque se tivesse tudo bem com a Melissa e com a Jenna Ortega, será que a Sidney estaria em Pânico 7, Watson? Duvido muito, né? Mas enfim. Nós ficamos muito felizes quando decidimos isso. Fomos até Neve Campbell e dissemos: é por isso que a Sidney está de volta. Realmente, é porque as outras duas vazaram. Quero saber de vocês, o que vocês acham, gente, né? Tô brincando aqui. Olha, eu acho assim, que realmente Pânico 7 vai voltar pra Sidney. Eu já falei isso aqui várias vezes, né, Watson? Que eu não sou lá muito fã da história sempre voltar pra Sidney. Eu acho que precisa se explorar outros personagens. O bom do Ghostface, Watson, é que qualquer pessoa pode ser o Ghostface por qualquer motivo. E Pânico já mostrou isso um pouco, né? Tem a série de Pânico que tem 3 temporadas. Tem esses 2 filmes, né? Pânico 5 e Pânico 6, que mostra também que dá pra você sobreviver, no caso a franquia, sem ficar recorrendo a Sidney ou a Gale o tempo todo. Eu acredito que seria interessante se Pânico deixasse um pouco de lado a Sidney depois de finalizar, porque assim, vai ter provavelmente uma nova trilogia ou quartologia agora com a Sidney e a família dela, né? Que eu acho até legal, Watson, porque realmente a gente nunca, em 7 filmes, né, que vão fazer agora, o 7º, em 6 filmes a gente nunca teve a história da Sidney com a família dela sendo mostrada. O que eu acho que vale a pena. Quando você para pra pensar, realmente, faz sentido. Mas aí depois, vai mostrar o quê? Vai mostrar a família da Sidney sendo perseguida 3, 4, 5, 6 vezes? Já fica meio, né? É uma boa ideia, Watson, que rende até 2, 3, 4 filmes. Depois já fica o quê? Repetitivo. E Pânico já é repetitivo. Pânico tem que inovar. Pânico tem que trazer uma motivação diferente para os Ghostfaces. Tem que trazer coisas novas. Qualquer pessoa pode ser o Ghostface, gente. Cria uma história aí aleatória de qualquer outro lugar. E cria sabe, o Ghostface dentro desse universo de Pânico, ele já é uma figura conhecida, porque tem os filmes facada, né, Watson, né, que são aqueles filmes que Pânico meio que introduziu ali dentro do próprio filme, né, que conta a história da Sidney, né. Pânico é muito de fazer metalinguagem. Então, assim, a figura do Ghostface dentro do próprio filme, dentro do filme, já é conhecida. Então qualquer pessoa pode ser o Ghostface, não é verdade? Enfim. De acordo com o Production Week, as gravações de Pânico 8 devem iniciar no primeiro trimestre de 26. Eu acredito muito nisso, gente, porque assim, Pânico 7 vai ser um sucesso de bilheteria. Vai alcançar, Watson, mais de 150, 180, 200 e poucos milhões. Vai ser um grande sucesso de bilheteria, porque assim, Pânico é uma franquia muito bem estabilizada. Talvez seja uma das poucas franquias de terror que não tem um filme ruim. O 3 é meio fraco? É. O 6, muita gente não gosta. O 6 é um ótimo filme, mas muita gente acha o 6 meio ruim, Watson, né? Porque não morreu muitos personagens, né? A galera fala que o Pânico 6 é filme de amizade. E eu até, de certa forma, concordo, porque realmente Pânico 6 é um dos menos, não violentos da franquia, mas um dos menos com contagem de corpos, né? A gente não tem tantos personagens pra morrer. Então, assim, Pânico eu acho que precisa se renovar. E o Pânico 8 talvez traga mais inovação, porque o Pânico 7, eu acredito que ele vai ser um filme que vai trazer algumas coisas novas. Vai ter o uso da inteligência artificial para trazer a voz dos Ghostfaces de volta para atormentar a Sidney. Vai ter o retorno da família da Sidney que a gente nunca viu, né? Vai ter o retorno de outros personagens. Então tem um monte de coisa nova e um monte de coisa que a gente já conhece. Então Pânico 8 tem tudo para continuar inovando aí de certa forma. Os roteiristas de Pânico 7, gente, falaram sobre os planos iniciais do filme. Estávamos animados com o que tínhamos para aquele filme. Adoraríamos ver a continuação do Core 4, né, que é o Quarteto Top, em outro universo, mas não conseguimos transportar o enredo original para este. Pois é, eu ainda acho um pouco errado trazer a Mindy e o Chad de volta, Watson, né? Porque a Mindy e o Chad são muito essenciais para esse Quarteto Top, né, de certa forma.
que eu tenho muito medo, Watson, né, deles matarem em algum momento, acho que em Pânico 7 não, mas talvez no Pânico 8, Pânico 9, a Mindy ou o Chad, porque a Mindy e o Chad precisam estar vivos para em algum momento do futuro trazer o quarteto pop top de novo, né, com a Sam e com a Tara. Então eu acredito assim que provavelmente ou a Mindy ou o Chad, mais provavelmente o Chad, talvez morra no futuro, o que vai impossibilitar disso acontecer, né, de alguma forma. Eu acho que tinha outras maneiras, Watson, né, de se trazer outros personagens que estivessem interligados a Pânico 5 e Pânico 6. Por exemplo, a Kirby é uma ótima personagem que está interligada a Pânico 6. Então por que não trazer a Kirby de volta, de certa forma, né? A própria Gale também já está interligada a Pânico 5 e Pânico 6, né? Então acredito eu que poderiam ter deixado a Mindy e o Chad, ou talvez, Vasco, até deixar a Mindy e o Chad, mas não na história fixa, tipo uma participação. Poderia ser até a Gale reencontrando, tipo assim, ah, oi Mindy, oi Chad, vocês estão aqui, ah, estamos aqui nessa cidade, passeando, nananã, entendeu? Estamos aqui, ah, é sem a Theo, aí eles dão uma desculpa porque elas não estão no filme, né? Entendeu? Tipo uma ceninha assim de encontro, sabe? Mas eles não fazendo parte, né? Eles não fazendo parte da história do filme. Mas assim, eu gosto da Mindy e do Chad, acho que vai ser interessante o retorno deles, mas eu tenho medo, não em Pânico 7, Watson, né? Porque Pânico 7 eles não vão morrer, eu tenho certeza. Mas Pânico 8 ou Pânico 9, talvez role alguma coisa, né? Até porque, Watson, né? Sempre volta e meia nesses filmes precisa se matar algum personagem legado, né? E querendo ou não, a Mindy e o Chad já são personagens legados, porque eles já participaram de 2 filmes, né? Então assim, sempre quando você tem, Marcelo, um personagem que é uma Final Girl ou um Final Boy, e ele sobrevive a mais de um filme, ele já pode ser considerado um personagem legado. Por exemplo, eu vou fazer uma referência aqui, Watson, né? Feriado Sangrento, por exemplo, a gente tem vários personagens que sobreviveram e vão voltar no segundo filme. Por exemplo, se a Gabi sobreviveu ao segundo filme, ela já vira um personagem legado, ela já sobreviveu a 2 filmes. Então ela meio que já é uma personagem com uma importância imensa pra trama, ela já sobreviveu a 2 massacres do John Carver. Então imagina se eles matam a Gabi no terceiro filme. Ela é uma personagem legado, ela sobreviveu a 2 massacres. Tem pessoas que não sobrevivem a 1, ela sobreviveu a 2. Então imagina a Gale ou a Sidney que já sobreviveram a 7 massacres, 6 massacres. É muita coisa. Então a Mindy e o Chad já sobreviveram, provavelmente eu vou contar com o 7º filme, a 3 massacres do Ghostface. Então assim, eles já estão já dentro desse patamar de personagens legados. Olha só, gente, o criador de Pânico, Kevin Wilson, por favor, Kevin, me chame para fazer Pânico, sobre a ausência de Neve Campbell em Pânico 6. Houve uma grande questão sobre a discrepância salarial, mas também era sobre o papel. A gente sabia, né, que a Sidney não estava tão forte assim, o papel dela também em Pânico 6, ela só ia aparecer mais no final para derrotar a família do detetive Bailey. Era tipo, querem que eu apareça no fim com uma arma? Ótimo, eu topo. Ela ficou feliz, mas também queria um papel. Eu acho isso muito ridículo, porque quando o Breno do Quarta Parede trouxe o roteiro original de Pânico 6, a Sidney mal aparecia no roteiro. Eu acho assim, Watson, né, que já que vão trazer a Sidney, né, pro filme, tem que dar um destaque para ela. Ela é a principal Final Girl da franquia, sabe? Ela é uma personagem importantíssima. Aí ela vai aparecer só no início e no final do filme com a arma matar o Ghostface. Não faz o menor sentido, né? Inclusive, quem ia matar o Ethan não era a Kirby. Quem ia jogar a televisão para matar o Ethan no final, que foi a Kirby, foi a Sidney. Então a Sidney que ia matar o Ethan. Então a Sidney ia matar, eu acho que o detetive Bailey e a Kim. A Kim ia sobreviver, né? Então ela ia ser a primeira Ghostface da franquia a sobreviver, ela ia ser presa. Então a Kim não ia morrer. A Sam ia matar o detetive Bailey e a Tara ia enfiar a faca na garganta do Ethan, como ela enfia no filme. E depois a Sidney, quando o Ethan voltasse, né? Que o Ghostface sempre volta, vocês sabem, né? É algo que a gente já espera. A Sidney que ia jogar a televisão que matou o Stu de novo na cabeça de uma pessoa que no caso ia ser o Ethan. Então a Sidney ia ter esse paralelo, né, Watson, né? Que eu acho que ia ser uma cena interessante, né? Porque querendo ou não, a Sidney ia ter um paralelo, né? A Sidney 2 vezes jogando uma TV de tubo na cabeça de alguém, né? Na cabeça de alguém, Watson, né? Do Stu em Pânico 1 e do Ethan em Pânico 7. Interessante, né? Mas não aconteceu. Quem jogou foi a Kirby. Aí a Kirby solta uma piada tipo, ai, eu vi isso num filme uma vez.
E mata o Ita, né? Comprovando a minha teoria, né, Watson? Que quando você joga, inclusive foi a mesma televisão, viu? Não sei se vocês sabem, mas naquele santuário ali tinha os itens dos outros filmes. Foi a mesma televisão que matou o Stu. Então, realmente, gente, o Stu tá morto. Que uma televisão de tubo daquela época, né, Watson? Cair na cabeça de alguém. É como eu falo, né? Tá duvidando de mim? Pede pra alguém jogar uma TV de tubo daquela, de não sei quantas toneladas na tua cabeça, pra tu ver uma coisinha, viu? Tu vai começar a me assistir do além, não mais na tua casa, não. Enfim, eu quero saber de vocês. O que vocês acham aí, gente, né? Da Sidney não ter participado de Pânico 6. Você acha, Watson e pessoal, que ela fez certo? Tipo, eu até queria participar, mas primeiro, o salário era uma merda. Não queriam me pagar tão bem. E também o meu papel era só de chegar no final do filme, não tem um desenvolvimento. E realmente, né, Watson, assistindo Pânico 6, como eu já assisti, o Watson já assistiu, se percebe-se que a Sidney não fez a menor falta. Desculpa por falar isso aqui, gente, mas ela não fez a menor falta ali. Você consegue imaginar ali, Watson, em algum momento a história indo pra Sidney? Acho que não. Em Pânico 5 até dá, mas em Pânico 6, realmente, a história, eu acho que combinou perfeitamente só com a Gale ali mesmo e a Kirby como personagens recorrentes dos outros filmes. Pode vir. Rumores indicam que a versão remasterizada de Pânico 4 foi adiantada para o segundo semestre de 25, antes da previsão inicial de 26. A Lionsgate estaria tentando remover o filtro amarelado, mas enfrentando problemas que comprometem a granulação original. A gente já tinha trazido essa notícia aqui, eu estou trazendo de novo para que vocês se lembrem que Pânico 4 vai ganhar uma versão remasterizada. Olha só, gente, a Park Pulse, tá, deseja retornar à franquia Pânico. Tá todo mundo querendo voltar para Pânico, né? Impressionante. Eu preciso conversar novamente com o meu agente sobre isso, porque é o momento para os filmes facada. Eu estou neles. Isso deveria estar acontecendo, as pessoas amariam. A Jennifer é uma das personagens mais engraçadas da franquia Pânico e ela realmente é uma das mais fáceis de trazer de volta. Porque o Ghostface, né, gente, né, esfaqueou ela algumas vezes, né, Watson, em Pânico 3, naquela cena do espelho, né, que ela tá num espelho falso, e ela tenta chamar a atenção do Dewey e da Gale e não consegue. Então acho que ela é uma personagem que dá pra você dizer assim, pô, ela tomou algumas facadas, mas sobreviveu. Gente, a Kirby já tomou um bocado de facada, tá viva. O Chad é todo perfurado, tá vivo. A Sidney, a Gale, todo mundo ali já tomou um bocado de facada. A Tara em Pânico. A Tara tá viva também, né, Watson? Ninguém fala, mas a Tara, o tanto de facada que ela tomou da Amber no início do filme. E tá viva, né? E tá viva. Quem será a coitada da Jennifer que tomou 3, 4 facadas e morreu? Inclusive, a morte dela também nunca foi confirmada na trama. Né? Tipo assim, nunca confirmaram, olha, a Jennifer morreu. Ela não é uma personagem que é confirmada, morta. Ela sempre foi uma personagem, tipo assim, esquecida. Eu acho que ela nunca nem foi mencionada de volta, né, na franquia. Então, assim, gente, dá pra você deduzir assim, a Jennifer depois daquilo tudo ficou desgostosa com a fama, foi viver em outro lugar. Eu acho que seria interessante ela voltar, principalmente porque ela é uma personagem muito querida, muito amada, a atriz quer voltar, tem como trazer de volta, né, algo muito absurdo como o Stu mesmo, que a galera vive pedindo a volta do Stu, né? Dá para trazer e faria bom para Gale, né? A Gale ali com a Jennifer foi muito icônica, né? Em Pânico 3, acho que poderia trazer de volta a personagem, sim, com certeza. Olha só, gente, o David Arquette não sabia que o Dewey ia morrer em Pânico 5. Isso explica por que ele permitiu que o personagem morresse, porque ele não sabia, né? Porque sempre, gente, né, quando ele reclamava do Dewey ter morrido, eu ficava estranhando, Watson, eu ficava pensando assim, mas pô, ele sabia que o personagem ia morrer, ele assinou o contrato, então ele foi burro, né? Porque, por exemplo, Watson, vamos dizer que eu faço um personagem que sobrevive a 4 massacres no filme. É um personagem protagonista, um final boy, né? E o personagem vai voltar no filme pra morrer, eu não assinava contrato não, sabe? Ah, o Dewey não tá em Pânico 5. A gente ia entender, pô, queriam matar o personagem, falta de respeito, né, Watson, né? Com a trajetória do personagem. Tudo bem que eu acho que o Dewey tinha que morrer também. Eu não sou aquele tipo de fã que, tipo, ai, o Dewey não podia morrer. Eu acho que. Eu sou muito divisível, porque metade de mim, Watson, acha que foi bom o Dewey ter morrido, porque aumentou os riscos e também, de certa forma, era um personagem que não tinha mais o que fazer com ele. E ao mesmo tempo eu acho uma falta de respeito, porque é um personagem legado, né? De muitos anos. Por exemplo, se matar um Mindy, um Chad, eu sinto, mas pô, 2 filmes, 3 filmes, né? Não é tanto tempo assim. Agora, um cara que tá desde o filme original, aí eu acho uma falta de respeito.
foi amadorismo. Pensei que o Dewey teria importância. Quando eu li sua morte, pulei as páginas para ver se ele voltava como sempre no final, mas não voltou. Outra pessoa voltou, que no caso foi o Chad. Fiquei irritado com os roteiristas. Enfim, gente, né? Acho que eles botaram o Chad realmente no lugar do Dewey, né? Porque originalmente em Pânico 5 o Chad ia morrer, né? Mas aí eles acabaram botando ali o Chad, né, para sobreviver, e os gêmeos sobreviveram os dois. Olha, eu acho assim, na minha humilde opinião, que o Dewey deveria ter morrido não naquela cena do hospital, que é uma cena burra, que ele atira no Ghostface, ele de ir com a Sam e com o Richard, que também é um dos Ghostfaces, né? No caso, quem atacou e matou o Dewey foi a Amber. Aí o Watson, eita, tu sabe tudo, né, fã? É, eu sei tudo. Aí o Watson, pá, o fã explica tudo certinho, né? Pra vocês não ter dúvida. Aí o que acontece? O Dewey acaba deixando. Ah, gente, era pra ele ter ido, sabe? Era pra ele ter ido, pô, era pra ter ido. Eu penso assim da seguinte forma, que que o Dewey deveria talvez ter morrido naquela cena que a Amber se revela, que ela mata a Liv. Eu acho que se a Amber tivesse feito isso ali, eu acho que teria sido melhor. Sabe, Watson? Até porque o Dewey e a Gale estavam brigados em Pânico 5. Se o Dewey sacrificasse a vida dele para salvar a vida da Gale, eu acho que Pânico 5 teria ganhado uma camada emocional muito maior e fecharia o filme bonitinho, porque como o filme se passa na casa do Stu, do primeiro Pânico, tem toda uma conexão, vários paralelos, seria interessante, né, ele morrer ali, né? Ele sacrifica a vida dele pela Gale, de certa forma, e eu acho, Watson, que isso deixaria Pânico 6, né, muito mais pesado naquela cena, que é pesada, aquela cena que a Kim liga pra Gale e fala, ai, como é a sensação de perder o único homem que te amou na vida, né? Imagina aquela cena depois daquilo ter acontecido, seria muito mais pesada. E eu tenho certeza que a Gale ganharia muito mais carga emocional em Pânico 6 e Pânico 7, provavelmente, também, que vai ser lançado. Aí eu falando isso, o Watson, rapaz, o fã pensa em tudo, né? Realmente ficaria bem mais dramático, muito mais dramático, né? Porque a Gale, né, parece que a morte do Dewey não teve efeito na vida dela. Claro que tem, mas, tipo, ela continuou a vida dela. Sabe, eu acho que ali era o ponto da Gale realmente repensar tudo, Watson, né? Repensar a carreira dela, repensar o que, que ela tá fazendo. Até porque, como eu já falei aqui várias vezes, se o Ghostface é o que é hoje, é por conta da Gale. A Gale que fez os livros que foram vendidos e adaptados para o cinema, que desenvolveram a franquia Stab, a franquia Facada, né? Que é como. Tu sabe, né? Quem assiste Pânico sabe que tem a história da Sidney dentro dos filmes que eles fazem ali, né, Watson? Né, dentro da historinha. Né, que é stab, facada. Ou então apunhalada, depende da dublagem que você pega. Então, tipo, a Gale é uma responsável indiretamente pela figura do Ghostface ter se popularizado e ela cresceu o nome dela em cima dos massacres do Ghostface. Então seria muito mais dramático pra Gale tudo isso, sabe? Seria um peso. Acho que a personagem estaria. Inclusive me disseram, né, que parece que Pânico 7 vai ter uma cena de atropelamento, né, da Gale. Parece que ela vai atropelar alguém. Talvez até fale isso aqui ainda nesse vídeo, ou então numa outra parte, né, que eu não sei se eu vou fazer tudo de uma vez ou vou dividir em partes. Mas assim, imagina se a Gale tivesse com estresse pós-traumático, alguma coisa da morte do Dewey e se culpando pelos outros massacres do Ghostface. E também, sabe, seria uma personagem muito mais quebrada, muito mais. Sabe, eu acho que daria muito mais história pra Gale, de certa forma. E motivação pra ela também matar o Ghostface, igual a Sidney, né? Cortar esse mal pela raiz. Enfim, então acho que a morte do Dewey foi sim um desrespeito, não por ele ter morrido, mas sim por ele ter morrido naquela cena que não faz o menor sentido e é uma cena burra. Se a Tatum, irmã dele, morreu naquela cena burra, né, Watson, né, porém icônica também, na casinha, na portinha do cachorro, o Dewey foi burro igual, morrendo ali, voltando para atirar no Ghostface. Só foi menos burro do que a Tatum. Kevin Wilson ainda falou um pouco mais sobre Pânico 7. Depois que perdemos Melissa e Jenna, parecia que não veríamos mais as Carpenters. Então surgiu a ideia de focar na Sidney hoje. Neve curtiu o roteiro. Um dia ela me ligou e disse, você deveria dirigir. Eu falei, não, tá bom, eu faço. Ou seja, ele recusou, mas depois ele falou assim, eu que criei, então eu que dirijo. Né? Que eu sei por onde talvez a franquia precisa ir nesse caminho agora.
Tá vindo aí. Continuando falando sobre o Kevin, tá, gente? Ele disse sobre o trailer de Pânico 7. É uma boa pergunta, mas ainda não sei quando será lançado. É o meu próximo passo, ainda estou editando ele. Eu arrisco que o trailer de Pânico vai sair entre setembro a novembro. O trailer. O trailer não, talvez o teaser. Porque agora eles estão com essa putaria, né? Primeiro eles lançam um teaser, depois eles lançam um trailer, depois eles lançam um outro trailer, e depois eles lançam um trailer completo. E tem os teaser sports também, né? Que são tipo mini teasers, né? Enfim, bora ver, né, gente? Né? Eu acredito que Pânico 7, quando lançar o trailer, Watson, vai parar a internet. Eu vou comentar. Se Deus quiser, eu já vou estar com o meu canal sobre filmes. Aí eu vou poder reassistir todos os Pânicos, trazer análise e tudo mais. Aí corta pro Watson. Fã, oi, você pretende fazer análise de trailers antigos? Sabe, Watson, que eu tô com essa ideia de trazer análise. Acho que ninguém nunca faz isso no YouTube, né? Ninguém analisa os trailers. A galera analisa os trailers quando o filme já é lançado. Mas eu acho que eu vou trazer os trailers mesmo assim. Tipo, deixa eu analisar o trailer de Pânico de 96. Bora ver como era, né? Bora ver se tinha alguma cena que não entrou, porque de vez em quando eles fazem isso, né? Eles botam frames, cenas que são cortadas, ou cenas alternativas, ou gravadas apenas pro trailer. Enfim, bora ver como é que vai ser. Final Girl, mãe e empresária. Em Pânico 7, Sidney Prescott será proprietária de uma cafeteria chamada The Little Late, localizada na cidade de Pinnegrove. Vamos lá, são muitas informações. Em Pânico 7, gente, né, a Sidney vai estar lá com o marido dela e as 3 filhas dela, que vão se chamar Tatum, em homenagem a Tatum do primeiro filme, né? Mia e Charlotte. Esses são os nomes que a gente sabe. Talvez mude, porque ainda não foi lançada a sinopse oficial, mas é os nomes que vazaram, Watson, né? Tatum, Mia e Charlotte e o marido dela. Então, esse é o núcleo familiar da Sidney. Vamos ter uma nova cidade onde vai ser, vamos dizer assim, o foco dos assassinatos e ataques do Ghostface, ou dos Ghostfaces, né? Melhor dizer, é melhor falar dos Ghostfaces, né? Que é sempre mais de um. Menos em Pânico 3. Pânico 3 é um só. Mas os outros filmes são sempre mais de Ghostfaces, né? E o nome da cidade não vai ser mais Woodsboro, vai ser Pinnegrove. E vamos ter a cafeteria dela que vai se chamar The Little Late. Ou seja, late. Eu me esqueci agora como é a tradução de late. Tipo, peraí, deixa eu pesquisar qual é a tradução, porque eu tô meio em dúvida aqui. Tá em dúvida? Tô meio em dúvida. Tarde. É. Eu tava em dúvida. Tava em dúvida aqui. Me deu um branco se late era tarde ou se era uma outra palavra aqui que veio na minha mente. Mas vamos lá. Vai se chamar tipo a pequena tarde, entendeu? Uma coisa assim. Uma cafeteria, local, sabe? Traduzindo, é como se fosse uma lanchonete aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil não é muito de cafeteria, é mais lanchonete. Como se fosse uma lanchonetezinha, um barzinho, sabe, Vatos? Uma coisinha assim. Bora ver, né? Como é que vai ser. Com certeza o Ghostface vai atacar a Sidney, a família da Sidney, ou alguém, né, ao redor das filhas da Sidney, ou da própria Sidney, não sabemos, dentro dessa cafeteria. Maravilhosa, né, gente, né? Olha só, a icônica atriz e empresária Courtney Cox celebra 61 anos de vida, nossa eterna Gale, né? Ela fez aniversário dia 15 de junho. Olha só. É uma personagem e uma atriz incrível, né? Eu já falei várias vezes aqui que a Gale é uma das minhas personagens favoritas da franquia Pânico. Acho ela muito injustiçada, acho que ela deveria ter um filme dela própria, sabe? Ela é uma personagem muito rica, né, assim, de conteúdo. Acho que nos últimos filmes Pânico ela vem sido deixada um pouco de lado. Acho que nos mais antigos ela tinha mais um propósito. Mas assim, é uma grande personagem, né? E é uma personagem muito querida, né, gente? Quem não gosta da Gale, né? Ela é maravilhosa, jornalística, icônica, empoderada, né? Final Girl também, a galera nem lembra muitas vezes que a Gale é Final Girl, né, Watson? Você vê que a galera não fala, a Gale é uma Final Girl, a galera fala, é a Sidney Final Girl. A Gale também é. E a Gale, gente, tem a mesma importância que a Sidney, porque as duas estão desde o primeiro Pânico. Praticamente só sobrou elas, né? Do primeiro Pânico viva, né? As duas. Então elas duas, Marcelo, são icônicas, né? Elas são praticamente as duas personagens mais importantes da franquia.
É a Sidney e a própria Gale. Inclusive, gente, a Gale é a única personagem a retornar a 7 filmes de terror slasher. Isso é icônico, né? Muitas pessoas nem falam isso, mas a Courtney Cox, ela é a única atriz a fazer 7 partes de filmes de terror inteira. Porque geralmente essas outras atrizes, Vatos, elas fazem um, fazem outro, mas elas não fazem tudo. Ela é a única a fazer 7 partes. Icônica, gente. A Gale é icônica. Olha só, gente, em entrevista para a Far Out Magazine, a Hayden Panettiere, a nossa Kirby Hatt, disse que está aberta a retornar para possíveis novos projetos da franquia Pânico. Bem, ela não vai estar em Pânico 7, gente, não é porque a atriz recusou fazer. Ela foi convidada, porém foi recusar o papel para fazer outros trabalhos. Eu gostaria muito que ela tivesse retornado. Inclusive, acho até que ela foi meio burra, Watson, de ter recusado. Porque assim, a Kirby foi introduzida de novo na franquia em Pânico. Pânico 6, né? Inclusive, ela recusou fazer o quinto também. Meu Deus, parece que ela tá fazendo assim, Watson. Tipo, um eu faço, o outro eu não faço. Vamos torcer pra Kirby voltar em Pânico 8, né? Eu gosto muito da Kirby, acho ela inteligente, acho ela sarcástica e ela é a única personagem de Pânico 4 dos novos personagens, né, que está viva. É a única do Pânico 4, Vatos, é a única que sobreviveu, é ela, né? Então assim, ela tem isso também, né, daquele elenco enorme que eles botaram em Pânico 4, né? Foi a única que sobreviveu, tirando o trio original, né, da Sidney, da Gale e do Dewey. Ah, tem a Judy também. Mas só que a Judy morreu em Pânico 5. Então, ela era e a Judy. A Judy cantou pra subir, né? Aí o Vato. A Judy era a mãe daquele menino loirinho, né? Que morreu, caindo, enfia a faca no pescoço. Era ela. Ela também tava em Pânico. Coitada, morreu. Olha só, gente. A Anne Kemp falou sobre voltar pra Pânico... Volta... Ah, desculpa. Voltar o quê? Volta a falar sobre Pânico 7. Vai ser intensamente assustador e sangrento. É tudo que eu posso dizer. Acho que todos vão ficar muito animados em ver Sidney de volta à ação. Neve Campbell arrasou. Tive sorte de participar. Não posso falar mais. Assinei um contrato. Com certeza porque tu é a Ghostface, né, linda? Todo mundo desconfia da personagem da Anne Campbell. Né? Todo mundo desconfia. Inclusive, Vasco, a galera acha que ela é a irmã do Stu, porque isso é uma coisa que a franquia Pânico nunca adaptou. Mas a gente sabe que o Stu, ele tem uma irmã. E essa irmã dele, né, nunca foi introduzida na franquia. Ia ser agora em Pânico 7, junto com a mãe da Sam. As duas iam ser Ghostface. Então, talvez a Anne Campbell fizesse até esse personagem no roteiro original de Pânico 7, mas não sabemos se alguma coisa do roteiro original foi introduzido nesse roteiro novo. Mas eu acho que ela vai ser sim, provavelmente. Inclusive, Watson, né, já até saiu imagens, né, que vai ter um culto do Stu, vai ter um, acho que provavelmente o Ghostface, né, ou os Ghostfaces vai ter uma foto do Stu num quadro, e que até saiu também na mídia que parece que a cena final de Pânico 7 vai se passar de novo na casa do Stu, lá em Woodsboro. Se lembra da casa do Stu, que já passou em Pânico 1 e em Pânico 5, que teve aquele lance da Amber? Aquela casa vai voltar a aparecer, se as informações estiverem corretas. Então, não sei, talvez ali tenha um culto do Stu, alguma coisa que a gente não sabe. Eu acho que a Anne Camp vai ser a Ghostface, né? Eu acho. Inclusive, Vatos, eu acho até que seria interessante se a Anne Camp não fosse a Ghostface. Porque assim, todo mundo meio que já sabe que é ela, né? Porque, tipo, tá meio que na cara que vai ser ela, né, Vatos? Porque Pânico é muito previsível, então a gente já imagina que ela seja a irmã do Stu. Mas seria muito interessante se eles não botassem esse lance da irmã do Stu e se eles trouxessem uma história diferente e ela não fosse a Ghostface, tipo uma pista falsa, tipo, todo mundo acha que é a personagem da Anne Camp, mas não é. Eu acho que seria muito melhor, de certa forma, né? Então o Vasco deve estar pensando, então você não botaria ela como Ghostface. Não, eu acho que eu deixaria ela viva, deixaria ela como Final Girl, ou talvez eu matasse a personagem dela numa cena tipo assim, o Ghostface esfaqueando ela, arrancando as tripas pra fora, na frente da Sidney. Poderia ser uma cena muito interessante, Watson. Tipo, a Sidney brigando com ela
tipo assim, ah, você que é a Ghostface, e ela, não, não sou eu. E a Sidney, né, sem acreditar, e vê um Ghostface por trás, esfaqueia ela, sabe, Marcelo? Arranca as tripas, corta ela no meio, assim, aí o Watson, Deus é mais. Corta pro Watson, eu consigo imaginar até a cena. E, pô, tu ia ser... Imagina eu escrever o Pânico, Watson. Não quero imaginar, não. Eu acho que seria uma cena surpreendente, né, Watson? Ela realmente não era Ghostface. Eu acho que poderia ser interessante. Continuando falando do Kevin, tá, gente, né? Ele falou sobre o futuro da franquia Pânico. Eu aprecio que a franquia pode existir de qualquer forma. Você pode voltar a personagens como Sidney e Gale e contar essa história. E o próximo pode ser sobre outra pessoa. Pânico evoluiu e pode se expandir dessa maneira. Pois é, então já que você mesmo acabou de confirmar o que eu acabei de falar há umas notícias anteriores, que não precisa focar toda hora na Sidney, por que você não foca em outros personagens? Foque na Gale, foque na Kirby, foque em outros personagens novos. Ai, pelo amor de Deus, gente, chega da Sidney, chega. Eu não aguento mais. Eu amo a personagem, eu gosto dela, mas eu quero coisa nova. Entendeu? Faz aí esses 3 filmes, 4 filmes focados na Sidney, na família dela, né, Watson? Quando terminar em Pânico 10, Pânico 11, sei lá, termina a história dessa mulher, foca em outra história, foca em outros personagens. Sabe? Ai, ninguém aguenta mais, Watson. O tempo todo voltando pra Sidney. Eu quero ver histórias novas. Eu quero personagens novos. Sabe? Personagens igual a Sam, que a gente não conhecia, que a gente começou a conhecer, pegar um amor, um carinho. Pô, filha do Ghostface original, sabe? Cria alguma coisa nova aí e desenvolve, cara. Sabe? Crie personagens novos pra gente poder desenvolver um carinho por eles, se importar com eles. Rumor, pessoal, acabei de falar isso, eu já tô vindo aqui gravar, ó. Em um momento em Pânico 7, nos levará de volta a Woodsboro, cidade, né, do primeiro filme, do quarto filme e do quinto filme. A icônica casa de Stu Matcher será o palco central desse retorno. Provavelmente, em algum momento, a Sidney vai pra lá, ou no final do filme, enfim, ela vai voltar para aquela casa do Stu. Talvez ela desconfie que esteja o Ghostface fazendo um culto ali, que esteja, de certa forma, um culto do Stu, alguma coisa. Ou talvez ela até pense, ah, será que o Stu não tá vivo? Né? Será que o Stu não tá morando aqui de novo nessa casa? Vai ter alguma coisa e provavelmente vai ser uma cena de suspense. Talvez tenha até um ataque do Ghostface aí. Olha só, gente, a Emma Roberts, a nossa Jill Ghostface de Pânico 4, falou como conquistou o papel da icônica personagem. Pra muitos, tá? Ela é a melhor Ghostface da história de Pânico. E eu concordo, viu? Morro de amor pro Pânico 4? Não morro de amor pro Pânico 4. Mas reconheço, Watson, né, que a Jill e o Stu são, sim, um dos melhores Ghostface. E a Amber também. Eu gosto muito da Amber. Embora muita gente não gosta, eu acho que esses 3 aí são um dos melhores Ghostfaces da franquia. Né? A Jill, o Stu e a Amber, né? São muito bem desenvolvidos. Foi do nada. Fiz um teste por Skype, loira e de tênis. Ganhei o papel no mesmo dia. E o Wes me disse, você é muito baixa, precisará usar salto e pintar o cabelo de preto. Aceitei. Outros diriam, ah não, ela é loira e baixa. Não, ela percebeu, né, que era um papel muito importante e acabou aceitando. Eu também aceitaria, gente. Não vou mentir pra vocês, não. Se eu, por exemplo, fosse um autor e fizesse Pânico, que é uma das franquias que eu mais gosto da história, e alguém falasse assim, ai fã, você precisa cortar o cabelo, você precisa pintar o cabelo de loiro, de vermelho, de azul, eu faria tudo, gente. Eu mudaria a Watson, né? Tudo, tudo, tudo. Aí você precisa passar 3 horas na maquiagem pra botar, né? Eu botava. O importante é fazer Pânico. Originalmente, gente, o roteiro de Pânico de 1996 indicava que a Sidney seria uma personagem vingativa e sombria, quase uma anti-heroína. A versão final, com ela mais vulnerável e humana, só veio após as mudanças no roteiro feita por Kevin Wilson, com a ajuda dos produtores. Eu acho que eles pegaram um pouco desse lance mais sombrio e botaram na cena, né? Porque realmente a Sidney talvez ela fosse uma personagem mais parecida com a Sam Watson, né? Uma personagem mais quebrada, até porque ela perdeu a mãe, mais sombria. Até um certo ponto você desconfiaria da Sidney. Será que a própria protagonista não é uma das Ghostfaces? Não é ela que tá matando as pessoas por algum motivo? Enfim, eu acho que seria mais nessa pegada. Rumor. O Ghostface de Pânico 7 ligará para Gale ao vivo durante uma entrevista com a Sidney. Meu pai do céu, no programa de televisão da Gale. Nossa!
Vai meter um medo na Sidney e na Gale, meu pai do céu. E provavelmente vai usar a inteligência artificial de algum dos Ghostfaces passados, né? Outro rumor, gente, sobre Pânico 7 é que a Mindy e o Chad estarão com a Gale em possível cena de acidente, né? Que vai ter, que já tá sendo divulgada há muito tempo, que parece que a Gale vai atropelar alguém nesse filme. Na qual a Gale atropela um paciente de um hospital psiquiátrico interpretado por Inta Amber. Olha só. Seria interessante, Watson, talvez, né, se um desses Ghostfaces, né, que tivesse atrás da Gale, fosse um Ghostface, assim, interligado a esse personagem, né? Tipo assim, não tem nada a ver com a história da Cid, não tem nada a ver, tipo, perseguindo a Gale, a Mindy e o Chad por conta desse acontecimento, uma vibe meio seio que vocês fizeram no verão passado, né? Enfim, bora ver como é que vai. E para terminar, gente, né, depois dessas várias notícias desses últimos dias, essas últimas semanas sobre Pânico, bora trazer uma notícia aqui que não envolve Pânico totalmente, mas envolve também, já que a Jennifer Love Hewitt, maravilhosa, né, nossa Julie James, de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, e a irmã do Buck, também a Maid de 911, falou sobre o retorno de Neve Campbell e Jamie Lee Curtis, também de Pânico e Halloween. Estou muito empolgada pela Neve e por todas as pessoas dessa franquia que estão retornando. Jamie Lee Curtis abriu o caminho para que a gente possa fazer dezenas desses filmes até os 60, ainda ser fodona. Pois é, porque o bom do terror, Watson, né, é que ele é um dos gêneros que mais favorece as mulheres, né? Porque eles não é um gênero etarista. Você vê que a Jamie Lee Curtis, ela é uma atriz de muitos anos. Ela é muito veterana, ela é uma das atrizes de terror, mas talvez seja a atriz de terror, Watson, viva, mais icônica, e uma das mais icônicas da história, sabe? Eu cresci vendo vários trabalhos da Jamie Lee Curtis, tanto na comédia como também no terror, que ela faz muito bem. Eu lembro dela em vários filmes de terror, e sempre eu tô descobrindo filmes de terror novos que ela fez. Por exemplo, nesse último sábado, eu assisti um filme, na verdade, sexta e sábado, né? Porque dia 27 foi quando eu comecei, 27/6, e 28 foi quando eu terminei, né? Porque eu tava com sono, eu falei assim, ai, deixar o filme aqui. Eu deixei o filme por volta de uns 40 e poucos minutos. Aí eu falei, ai, vou assistir a outra parte amanhã. Eu tô morrendo de sono e eu tenho que priorizar meu sono e eu durmo tarde, né? Quem me conhece bem sabe que tem hora que eu tô 2, 3 e pouca da manhã acordado. Aí eu falei, ai, vou dormir. Aí eu acordei, né? Aí eu acordei umas 11 e pouca da manhã, depois eu peguei ali meio-dia e pouco, almoçando, assistindo o filme. O nome do filme é Baile de Formatura, ou também que tem um título alternativo, A Morte Te Convida para Dançar, de 1980, onde ela interpreta a Kim, a Final Girl, porque sempre quando tem a Jamie Lee Curtis, ela é a Final Girl. Então a Kim, ela é muito diferente da Laurie Strode de Halloween. Ela é uma personagem, né, que está sendo vítima ali, né, de um massacre, de um maníaco no baile de formatura, porque é uma personagem que, de certa forma, testemunhou a morte de uma outra personagem, né, há anos atrás, enfim, há 6 anos atrás. Eu acho que a Jamie Lee fez muitos filmes de terror. Ela fez Halloween, ela fez Trem do Terror, ou Trem da Morte, uma coisa assim. A Bruma Assassina, ela fez o baile de formatura, né, barra Morte Te Convida para Dançar, fez os reboots dos filmes do Halloween, fez muita coisa. A Jamie Lee, com certeza, é uma das atrizes mais fodas do terror. Fora que ela fez comédia também, fez Sexta-feira Muito Louca, fez Você de Novo, fez várias coisas, né? E ganhou o Oscar em 2023 como melhor atriz coadjuvante em Todo Lugar ao mesmo tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É o nome do filme, ainda não assisti esse filme não. Sobre a Neve Campbell, também uma atriz muito veterana, fez Jovens Bruxas, fez Gatas Selvagens, fez vários filmes de terror, vários filmes de outros gêneros também. E a própria também Jennifer Love Hewitt, né, que fez Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, fez Graffiti, fez e faz ainda a série 911, a irmã do Buck, faz muita coisa. Então são atrizes muito, assim, de certa forma, conhecidas por fazer filmes de terror
com personagens muito fortes, né? Seja a Laurie Strode, a Sidney Prescott, a Julie James, várias personagens icônicas. E elas continuam com 50, 60, 70, 80 anos batendo de frente com os seus argozes. Então isso é tão importante, Watson, né? Pra você ver que o terror ele sempre é à frente do tempo. Se fosse um outro gênero, essas personagens seriam facilmente descartáveis, né? Botariam outras atrizes pra fazer. Mas como é elas no terror, e o terror tem isso também, que eles abraçam os autores que fazem os personagens, né? Elas estão ali fazendo as final girls com idades assim que a gente nunca parou pra pensar. Cara, para pra pensar, Watson. A Courtney Cox tá com 61 anos fazendo a Gay Weathers, toda gostosona, batendo de frente com o Ghostface. Sabe, isso é incrível, isso é algo icônico. E só acontece porque essas atrizes são atrizes de filmes de terror, e o terror é um dos poucos gêneros que não é etarista. Eles não trocam as atrizes, eles pegam na mão dessas atrizes e eles botam essas atrizes lá em cima. Elas são importantes para a história do terror, e elas são importantes para a história desses filmes. E eu acho muito bonito a Jennifer Love Hewitt vir e falar isso. Cara, nós somos foda, nós somos importantes, sabe? Isso é muito importante. É por isso que muitas atrizes hoje em dia querem fazer filmes de terror, né? Porque os filmes de terror valorizam as atrizes e os autores que estão envolvidos ali. Fora o amor dos fãs, né, Vasco? A gente percebe que os fãs têm um amor por quem faz filme de terror muito grande. Por exemplo, todas essas atrizes aqui eu tenho um carinho imenso, porque elas fizeram filmes de terror que marcaram a minha vida, marcaram a minha infância, marcaram a minha adolescência, marcaram a minha juventude. Então, assim, é importante a gente perceber como a gente assiste esses filmes, torce para elas saírem vivas, derrotarem o assassino, e ainda torce para que elas continuem vivas e derrotando os assassinos com 50, 60, 70, 80, 90, se possível até 100 anos. Dá aí, ó, pra uma Jennifer Love Hewitt tentar matar um pescador, sabe? Isso é muito foda.